Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, playlist de Física aplicada ao ensino médio. Importante para você que se prepara para concursos de vestibulares também. Bom, antes de começar a fazer comentários a respeito da matéria, eu quero pedir a sua inscrição para o nosso canal. E se você já é inscrito, muito obrigado e continue trabalhando conosco. E não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar, é muito importante. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Nessa sequência nós estamos falando da estática e vamos ver agora o equilíbrio estático de um corpo extenso. Quando falamos de um corpo extenso, estamos falando de um corpo que suas dimensões não são desprezíveis. Então devemos considerar as dimensões desse corpo. O equilíbrio estático de um corpo extenso, nós teremos duas situações para que ele ocorra. É o equilíbrio translacional e o equilíbrio rotacional. Como que ocorre o equilíbrio translacional em um corpo extenso? Aqui eu coloquei essa informação. Para que ocorra o equilíbrio translacional, a resultante de todas as forças que atuem sobre o corpo deve ser zero. Então eu coloquei aqui, força 1 mais força 2 mais força 3 mais reticência mais força N igual a zero. Ou seja, somando todas as forças, a gente vai ter um resultado zero. Claro, considerando o sentido de cada força. Então, o resultante vai ser sempre zero. Para que você entenda essa situação, coloquei um corpo aqui para a gente fazer uma análise. Esse corpo está em repouso, ele tem um peso, tem uma força de atrito atuando sobre ele, e apliquei uma força para tentar promover o deslocamento, mas ele vai continuar em equilíbrio. Então, o que acontece com essa força que está inclinada? Já sabemos. Fazemos a decomposição em uma força em Y, que é uma componente em Y, e uma componente de força em X. E aí a gente desconsidera essa e fica com essa daqui. Aí eu tenho essa força em Y, essa força P, que é a força peso, essa força X e essa força atrito. Para que esse corpo se mantenha em repouso, é preciso acontecer o seguinte: a somatória das forças em X vai ser zero, somando essa com essa dá zero, e a somatória das forças em Y também vai ser zero. Poderia ter mais aqui, não importa. A hora que eu somar as forças em Y, o resultado também é zero. Então esse corpo vai estar em equilíbrio translacional. Agora vamos observar o caso que é muito mais cobrado a nível do ensino médio. Para que ocorra o equilíbrio, agora rotacional. Novamente a lembrança, o corpo tem dimensões não desprezíveis. Esse corpo tem que ser observado as suas dimensões. Então, para que ocorra o equilíbrio rotacional. Rotacional é isso aqui. Então nós vamos ter um ponto, que é chamado de polo, onde esse corpo está apoiado e é em torno dele que ele pode fazer movimentos de rotação. Nós podemos fazer rotação no sentido anti-horário ou no sentido horário. Mas para que ele permaneça em equilíbrio rotacional, o que tem que acontecer? A resultante da soma de todos os momentos da força seja zero. Então nós vamos calcular o momento da força em relação ao polo, todos eles que estiveram ocorrendo sobre esse corpo, e a resultante deve ser zero. Momento da força 1 mais momento da força 2 mais reticência mais momento da força N, para indicar todas, o resultado é zero. Você já deve ter visto isso nos livros de física. Aqui eu coloquei um exemplo, uma representação, um desenho. Então eu tenho essa barra, as suas dimensões não são desprezíveis, você está vendo aqui a distância. Tem aqui uma massa, outra massa, que vai representar um peso, claro, peso e força, estão apoiados sobre esse suporte aqui, o apoio. Então aqui é o polo de rotação, ou eixo de rotação. Para que haja um equilíbrio estático rotacional, eu posso também colocar essa igualdade aqui, O momento da força em A em relação ao polo de rotação é igual ao momento da força B em relação ao polo de rotação. Temos que considerar essa igualdade. É importante para resolver o exercício. Então, concluindo a respeito do que foi comentado. Se um corpo estiver em equilíbrio rotacional e também estiver em equilíbrio translacional, é aí que a gente diz, esse corpo está em equilíbrio estático. Um corpo extenso
em equilíbrio estático. Vamos resolver um exercício para aplicação do que a gente comentou anteriormente. A barra é essa barra aqui. Tem peso desprezível e tem seu apoio em A. Ela está apoiada aqui. Aqui nós teríamos então o polo ou o eixo de rotação em A. Calcular a intensidade da força 1, aqui está a força 1, apontando de baixo para cima, sabendo que F2, a F2 está aqui, vale 15 newtons, e a F3 está aqui, ela vale 8 newtons. Aí coloca uma observação, a barra está aí, ok? Então esse é o caso do equilíbrio rotacional, aqui está o eixo de rotação. Então nós queremos apenas trabalhar nesse caso com o equilíbrio rotacional. Então eu quero saber a força 1, que quando eu somar todas elas, permite que esse corpo permaneça em equilíbrio rotacional. Então vamos calcular o momento da força 3, da força 2, da força 1. Não vamos ter aqui o momento da força peso, porque está no texto que o peso é desprezível. Então essa barra tem dimensões, mas ela deve ser muito fininha, o seu peso é insignificante, ok? Então vamos lá. Já fizemos anteriormente essas operações. Vou calcular o momento da força 1. Eu vou colocar as fórmulas aqui. O momento da força 1 em relação ao polo é igual a força vezes o deslocamento. Ok? Momento da força 1, pode deixar só assim também, né? É igual. É a força que eu não sei. Vou buscar a força 1 vezes o deslocamento. O deslocamento eu sei. Observe o seguinte, o deslocamento aqui tem que estar em metro. Então a força 1 aqui está, eu tenho que observar até o polo, é essa distância. Aqui está o polo. Então a gente observa aqui, tem 30 centímetros mais 20 centímetros, 50. Em metros tem que ficar 0,5, tem que passar em metro. Então eu tenho que deixar por enquanto assim, porque eu não tenho esse valor. É exatamente o que eu quero encontrar. Agora o momento da força 2, em relação ao polo. É claro que é a força vezes o deslocamento. Estou calculando separado, depois eu junto todas elas. A força 2 aqui está, vamos observar no texto. É 15 newtons. Temos que observar o sentido. Aqui está o polo, a barra, o polo está sendo aplicada aqui. Essa força 2 está sendo aplicada no sentido horário. Ela vai fazer isso aqui, ó. Essa barra vai fazer esse giro no sentido horário. Isso é classificado como negativo. Então eu tenho que pôr aqui, ó, menos 15 vezes. E agora, a dimensão do A até aqui, 30 centímetros, 0,3. Para deixar no sistema internacional. Agora o momento da força 3 em relação ao polo. Novamente, era força vezes a distância. Força 3 em relação ao polo é igual. Novamente, vamos observar aqui, ó, ela está nesse sentido. Sentido anti-horário. O sentido anti-horário, por convenção, é positivo. Então, a força 3 está aqui, é 8. E agora, em relação ao polo, nós temos 40 centímetros, 0,4. Ok? Fazendo as contas aqui. 15 vezes 0,3 dá 4,5, nesse caso negativo. 4,5. Momento da força 3 é 8 vezes 0,4. Aqui eu vou ter 3,2. Bem, a gente viu, para que haja um equilíbrio rotacional, ao somar todas as forças que estão atuando sobre esse corpo, a resultante tem que ser 0. Então vamos lá, vou somar todas elas que eu encontrei aqui. Vou colocar assim, a força 1 mais a força 2 mais a força 3. Sabemos que isso aqui veio do momento da força, ok? Vai ser 0. Eu quero encontrar isso aqui. O que eu sei da força 1? Eu sei que é 0,5 força 1. Estou copiando como está aqui, ó.
depois do igual. Então vai ficar menos 4,5. E esse aqui é positivo, normalmente. 3,2. E isso vai ser zero. Vamos isolar 0,5. Força 1 igual, está isolado. Essas duas aqui eu vou somar e elas vão mudar de lado, então vai trocar o sinal. Aqui eu vou ficar com 1,3, só que negativo. Essa parcela é maior. Mas vai mudar de lado, né? Então vai ficar positivo. 1,3. Muito bem. Isolando agora, a força 1 vai ser 1,3 dividido por 0,5. 1,3 dividido por 0,5 dá exatamente 2,6. E aqui, pessoal, ficamos apenas com a unidade Newton. Então, essa força 1 aqui deve ser 2,6 Newton para que haja o equilíbrio, nesse caso, rotacional. Ok, pessoal, veja outros vídeos a respeito do assunto. Deixe like, compartilhe, faça a inscrição no canal, acione o sininho e receba todas as postagens. Incentivando o nosso trabalho, você mostra a relevância desse conteúdo para a plataforma e pode ser útil a muitas pessoas. Até mais, tchau!